Olá, pessoas lindas e felizes! Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí. Bem-vindos a mais um vídeo Vale Organizar. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre organização de rotina. Então, por que isso é importante? Quando a gente organiza a nossa rotina, a gente define as nossas metas, as nossas prioridades. Isso faz com que as nossas tarefas estejam mais conectadas ao nosso objetivo de vida. E a gente fica mais perto de onde a gente quer chegar, a gente entende o que a gente está fazendo que está afastando a gente dos nossos objetivos, né? Então a gente perde menos tempo. Então, quando a gente organiza a rotina, a gente consegue também ter consciência do que a gente precisa fazer. Quando eu era pequenininha, eu nem sabia ler ainda. Hoje eu até conversei com a minha mãe sobre isso, ela disse que eu tinha uns 3,5, 4 anos quando ela fazia isso. Mas ela sentava comigo em frente ao computador, eu lembro da cena direitinho. E aí ela me mostrava algumas imagens, a gente escolhia junto imagens na internet que tinham a ver com as tarefas que eu tinha que fazer cada dia. Então ela montava numa tabela, né, dividia a tabela em 7 colunas, que são 7 dias da semana, né, e colocava a imagem que eu escolhi em cada tarefa que eu precisava fazer, né. Então na hora que tinha escola, tinha uma imagem de escola, na hora que tinha aula de balé, tinha imagem de uma sapatilha, e aí por diante, né, a gente se divertia na criatividade nesse momento. Então quando eu era pequenininha, o que minha mãe queria ensinar pra mim? Que pra tudo há um tempo determinado, esse é um provérbio antigo, né. E eu gosto muito dele porque acho muita verdade. E aí já ficou uma dica para as mamães de plantão, mamães e papais de plantão. Se vocês quiserem ensinar seu pequeno, sua pequena a serem organizados, a saber que tarefas que eles têm para fazer, dá para fazer isso, dá para criar uma rotina para eles com imagens, pode ser um momento super divertido de conexão entre vocês dois. Vocês criando essa rotina com as imagens, né? Se ele não souber ler, vai ser muito útil. Então, quando a gente organiza a nossa rotina, a gente também libera a nossa mente para a criatividade. Como assim? Quando a gente escreve quais atividades a gente precisa fazer, em qual momento, quando a gente organiza isso, a gente deixa a nossa mente livre para pensar em outras coisas. Não fica na nossa cabeça o pensamento de daqui a pouco eu tenho que fazer isso, eu não posso esquecer de fazer isso, porque já tá tudo anotado. Se tiver na agenda do celular vai te dar o lembrete de fazer aquilo, então você não vai esquecer. É só ir lá olhar na sua agenda de novo, agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer isso. E aquelas coisas que você tem pra fazer não vão ficar ocupando espaço desnecessário na sua cabeça. A gente só consegue lidar com um pensamento por vez. Então que tal liberar esses pensamentos que podem ficar na agenda, por exemplo, para você pensar em outras coisas, né? Pensar, ser mais criativo, por exemplo, no trabalho, ser mais criativo com as brincadeiras com as crianças, conseguir curtir melhor esse tempo, né? E tem outra coisa, a organização de rotina ajuda a gente a entender quando a gente tem tempo livre, isso faz a gente planejar o nosso descanso, planejar momentos felizes. Olha só. E quando você planeja o seu descanso, você acaba fazendo aquilo com muita qualidade, muita qualidade. E uma mente e corpo descansado consegue ser muito mais produtivo no dia a dia, consegue ter mais energia para fazer as coisas, né? Então fica até o final aqui, porque eu ainda vou dar dicas maravilhosas para você organizar a sua rotina. E claro que a melhor dica vai ficar para o final, né? Então tem outra coisa. Quando a gente organiza a rotina, a gente consegue também antecipar as coisas que podem virar urgência. Então você consegue entender onde você tem tempo livre e onde você pode adiantar tarefas, por exemplo. Né? Pode até ser lavar uma louça, que vai acumular mais pra frente, né? Então a gente consegue não deixar as coisas pra última hora. Fica mais difícil fazer as coisas desesperado, porque, meu Deus, eu tenho que fazer isso pra ontem. Né? Porque como você já tá organizado, tá com uma rotina organizada, você já conseguiu antecipar aquilo que poderia virar urgência. Então eu já falei pra vocês que desde pequenininha minha mãe já me mostrava que era muito importante ter uma organização de rotina. E ela também me mostrou que com a organização de rotina eu ia conseguir alcançar os meus sonhos, eu ia conseguir concluir as tarefas com mais facilidade, porque afinal, para tudo há um tempo. Então, sabendo disso, olha como que era a minha rotina quando eu tinha uns 3, 4, até uns 6, 7 aninhos. Então eu estudava em um dos períodos, né?
Ou era de manhã, ou era à tarde, estudava na escola normal mesmo. E aí, à tarde, umas 2 ou 3 vezes por semana, eu frequentava uma escola sensacional, que proporciona para as crianças atividades incríveis, uma vivência incrível, em que ela experimenta as artes plásticas, as artes musicais, artes da dança. É muito, muito legal. Eles têm atividades sensoriais e entram em contato com um monte de instrumentos do mundo todo. É muito legal, assim, pouca gente sabe, por exemplo, que existem muitos tipos de flauta, né? Mas dentro dessa escola, a criança experimenta cada um desses tipos. Quando a gente tem os 6 aninhos, tem a semana do violão, a semana do piano, cada semana é um instrumento diferente, é muito legal. E com 7 anos você começa a aprender um instrumento. Então, eu frequentava essa escola e lá eu fazia balé, artes plásticas, música, teoria da música e teatro. Então, e eles fazem de um jeito muito leve, muito tranquilo, com brincadeira, sabe? Eu nem percebia que estava aprendendo aquilo tudo, eu só fazia e depois, hoje que eu paro pra pensar, gente, eu fazia tudo isso junto. Que incrível, né? E aí também, duas ou 3 vezes por semana, a gente também tinha as reuniões de estudo da Bíblia, que a gente continua até hoje, né? E o trabalho voluntário, que também sempre foi muito importante pra minha família, mas quando eu era pequena eu fazia mais ou menos só nos fins de semana. Então, eu também fazia natação, porque minha mãe queria que eu fosse forte pra conseguir dançar, né? Fortalecesse. Meu pai tinha muito medo de que eu e meu irmão a gente se afogasse, se a gente entrasse num rio ou se a gente entrasse numa piscina funda. Então, desde pequenininho a gente sempre fez natação também. E eu ainda tinha que fazer as tarefas de casa, estudar pra escola, como toda criança normal, né? Então tinha muita coisa pra fazer e dá pra ver que eu precisava de organização pra cumprir todas essas tarefas. E eu agradeço muito meus pais, sabia? Porque isso me ajudou a ter disciplina, a entender que eu precisava fazer as coisas e virou um ritmo pra mim. Esse é meu ritmo hoje, de fazer um monte de coisa e não parar. Então é muito legal ter essa disciplina pra conseguir fazer as coisas e acho que eles terem me ensinado a ter essa rotina quando eu era pequena, de atividade e ao mesmo tempo ser leve, tranquilo e brincar com as coisas, né, viver de verdade, me fez entender que a vida é assim, que a gente precisa ser produtivo, precisa trabalhar, mas a gente pode levar tudo isso de um jeito muito leve, muito brincalhão e muito responsável ao mesmo tempo, né? Então foi uma experiência bem legal ter esse tipo de organização de rotina quando eu era pequena. Então não tenha medo de aplicar as dicas que eu vou dar aqui pra vocês pros seus pequenos também, né? Só lembrem de levar isso num jeito muito lúdico, muito animado e divertido, de um jeito de brincadeira, né? Porque afinal a infância ensina isso pra gente, né? Que a gente pode brincar com as coisas e ao mesmo tempo ter responsabilidade. Então eu cresci sabendo que organizar a rotina era muito importante e em um dado momento da minha vida eu decidi que eu queria ter uma agenda. Nessa época eu já sabia escrever e aí minha mãe comprou uma pra mim que era cheia de cachorrinho, tinha um monte de figurinha. Ela nunca poupou na fofurice, porque eu acho que isso motiva muita gente, né? Ter coisas fofas, bonitinhas pra decorar. E eu tinha essa agenda e é claro que eu não sabia usar direito, mas fui aprendendo com o tempo e eu gostei muito dessa experiência. E tudo isso foi muito importante para que ano passado eu conseguisse criar o meu próprio método de organização de rotina, o método Vale Organizar. Ah, e só uma pausa aqui, uma observação, eu sei que vocês vão perguntar o nome da escola que eu fazia teatro, música, balé, enfim. Se chama Música Centro de Estudos. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês o nome e o contato deles, caso vocês queiram entrar em contato. Então, sobre o método Vale Organizar, né? Eu queria alguma coisa que me fizesse realmente visualizar os meus objetivos, visualizar os meus afazeres, todas as minhas tarefas diárias, semanais, mensais, e que ao mesmo tempo fosse muito prático, fosse muito fácil de fazer. Eu queria retomar o controle da minha vida, entende? Pegar no remo mesmo e saber o que eu tinha pra fazer e me direcionando pra onde eu mais queria, pra onde eu queria chegar, né? Pros meus sonhos. Então, eu fui testando uma coisa, outra, até que eu cheguei numa conclusão. E ó, detalhe, ano passado foi um ano muito difícil pra mim, assim, com relação a tanto de coisa pra fazer. Né, eu tava no 3º ano passado, e eu já tinha decidido não fazer faculdade porque eu acho que não é o que iria me aproximar dos meus objetivos, dos meus sonhos, mas isso não vem ao caso. Sei que algumas pessoas concordam, outras pessoas não concordam, enfim.
a gente respeita a opinião de todo mundo, né? O que cada um deseja pra si. Então, eu tava fazendo formação personal organizer durante o 3º ano. No meu Instagram tem um vídeo falando sobre como que eu acabei virando personal organizer. E hoje se chama Geração Camila Cruz, o curso. E é muito bom, eu gostei bastante. Então eu tinha esses 2 grandes projetos, ainda tinha um outro, que é o trabalho voluntário, que pra minha família sempre foi importante, já falei aqui. E é a coisa que me faz mais feliz nesse mundo, esse trabalho. E que me faz sentir realizada de verdade, que me faz ter um objetivo de vida, né? Então é o que me toma mais tempo até hoje. Então, tanto estudar para esse trabalho voluntário, quanto realmente fazê-lo, é o que me faz feliz. Então eu tinha esses grandes projetos nas costas, né? O 3º ano, formação personal organizer da Camila Cruz, o trabalho voluntário. Então eu tinha que conseguir fazer tudo aquilo e ainda conseguir me divertir, conseguir ficar com os meus amigos, né? Curtir a família, tudo isso é importante. Levar em conta as minhas prioridades, né? Então era um projeto gigantesco ano passado. E eu precisava de muita organização para conseguir fazer tudo, e nem passava pela minha cabeça falhar em algum desses projetos. Mas eu fiquei muito feliz que, assim, a maior parte das coisas que eu tinha para fazer ano passado eu consegui concluir, sabe? A gente também foi analisando, sendo realista, os meus pais são muito apoiadores comigo, sempre foram e até hoje são, eles vibram com os meus projetos, me ajudam a fazer o que eu preciso, né? E a gente foi fazendo alguns ajustes necessários ano passado e foi muito bom que o que eu queria conseguir concluir, eu concluí. Foi bem legal isso. E o que eu não concluí, eu aprendi muito com isso, eu dei o meu melhor com isso, lutei com garra mesmo e é com isso que a gente tem que ficar satisfeito, né? Não só com os projetos concluídos, mas com tudo que a gente deu o nosso melhor naquilo. Então eu fico feliz por ter dado o meu melhor no que me motivava, no que me fazia ir pra frente, no que me faz feliz de verdade. Então isso foi muito bom. Então eu terminei o ano passado muito grata por ter conseguido fazer tanta coisa e ter aprendido tanto com os projetos que foram concluídos e que estão em andamento talvez, ou os projetos que eu dei o meu melhor, né? Aprendi bastante com tudo isso. Durante esse ano passado, eu também precisava muito ter em mente o que era essencial para mim concluir toda semana. Então, que atividades que eu não podia terminar uma semana sem concluir, né? A gente tem isso. Então, foi muito bom ter exatamente em mente o que não podia terminar a semana sem concluir. Porque mesmo que eu estivesse cansada, estressada, eu tinha que fazer aquelas coisas ali e tinha outras coisas que não eram tão importantes e que eu poderia deixar para outra semana, poderia deixar para outro dia. Eu poderia deixar para mais tarde descansar naquele momento, porque depois eu consegui fazer com mais energia, né? Então, para você ter essa flexibilidade na sua rotina e não ficar louco depois com as coisas que tem para fazer, não deixar chegar na urgência, é legal ter essa organização de rotina, né? Então, para quem tem filhos aí no 3º ano, até você que tá fazendo 3º ano, tá no ensino médio, na faculdade e tá surtando com as coisas que tem para fazer, vai ser bem legal olhar aqui essa organização de rotina que eu vou propor pra vocês. E depois me digam se gostaram nos comentários, viu? Não esqueçam de marcar os amigos, por favor. Então, o primeiro passo para você ter uma rotina organizada realmente, entender seus objetivos, as suas metas, as suas prioridades, é analisar. Como que eu faço isso, Valentine? Eu quero que você fique de frente pro espelho, ou chame o seu namorado, ou o marido, ou a esposa, ou fala pro bichinho de pelúcia, não importa como você vai fazer isso, ligar para um amigo, mas eu quero que você fale em voz alta como é a sua rotina. Conta tudo que você faz cada dia, em detalhes, por favor. Né? Se esquecer de alguma coisa, volta e fala, deixa as ideias rolarem sobre como tá sendo a sua rotina, como tá sendo o seu dia a dia aí de segunda a domingo. De segunda a segunda, né? Então, fala tudo. Isso vai ser muito importante para você prestar atenção onde você tá tendo certo desequilíbrio, onde você tá indo mal, você tá conseguindo equilibrar bem, para você entender o que você quer mudar na sua rotina, se você tá satisfeito com aquilo que você tá fazendo, se você tá fazendo mais coisas que te fazem feliz, ou se você tá fazendo mais coisas que na verdade você se obriga a fazer, que você precisa lutar muito para fazer, se vale mesmo a pena continuar fazendo essas coisas que não te fazem feliz,
ou se você pode deixá-la de lado, abandonar algum projeto, não abandonar, né, mas escolher parar com algum projeto que não seja tão importante para dar atenção para aqueles que são mais importantes, né? Então, ter esse equilíbrio de prioridades é legal. E para você conseguir ter esse equilíbrio, fale sobre a sua rotina. Para quem você decidiu falar, pode ser até pro seu urso Ted, que eu sei que você tem aí na sua casa. Então, fala toda a sua rotina, ok? Depois disso, você precisa analisar onde você quer mudar. Né? Falou toda a rotina, teve algumas ideias ali, agora é hora de colocar no papel. O que você quer que seja diferente? Por exemplo, você pode colocar que você quer ter mais tempo de qualidade para brincar com as crianças, né? Que na verdade você tá chegando estressado em casa e não tá conseguindo dar atenção para quem realmente merece sua atenção. Se você quer ser mais produtivo no trabalho, se você quer ter mais tempo de descanso para conseguir ter uma mente mais ativa na hora que estiver trabalhando, ou se você quer gastar menos tempo com a internet, ou se você quer ler mais, estudar mais sobre algum assunto, ou daquele livro que está na prateleira já faz muito tempo, ou se você quer cuidar mais de você, cuidar mais da sua casa, cuidar mais do seu negócio, talvez seja um negócio online de renda extra, que você até queira que isso vire a sua renda principal, mas não tá conseguindo dar atenção para aquele projeto, né? Ou cuidar da sua saúde, melhorar a sua alimentação. Coloca no papel todas as suas metas, tudo que você quer, e você pode até dividir em áreas da sua vida, né? Então, nessa área aqui, na área família, eu quero melhorar nisso, nisso, nisso. Quero fazer isso aqui de diferente. Na área casa, eu quero fazer isso de diferente. Na área pessoal, isso de diferente, né? Anota em cada uma das áreas que coisas que você quer mudar, o que você quer fazer de diferente. Isso vai te fazer visualizar onde você quer chegar, quais são os seus objetivos. Lembrando que eu aprendi tudo isso aqui na marra, né? Então foi testando, tentando, vendo o que dava certo para conseguir criar esse método de organização de rotina. Então você pode poupar muito tempo na sua vida se você simplesmente aplicar o que eu tô te falando aqui agora. Então depois que você analisou tudo isso, é hora de pegar um papel, uma folha em branco e escrever bem no meio da folha a palavra vida. Aí você vai começar a fazer um mapa mental da sua vida. Como isso funciona? É o seguinte, você vai puxar uma setinha e escrever a área que tem mais importância na sua vida, né? Por exemplo, para mim é Deus. Para você pode ser talvez Deus, pode ser família, trabalho, talvez, não sei. Mas a área que é mais importante na sua vida você vai escrever ali. Então, puxa uma setinha, escreve essa área e em volta outra setinha, a segunda área mais importante, outra setinha, a outra área, e vai em volta da palavra vida e escreva todas essas áreas que são importantes na sua vida. Logo depois disso você vai colocar as atividades em cada área, né? Então, por exemplo, família, você precisa, por exemplo, não sei, passar a noite com os meninos, ou às vezes vocês têm a mania de fazer, a tradição de fazer a noite de filmes. Enfim, coloca as atividades ali que você tem com a sua família. Aí, em cada área você vai fazer a mesma coisa, trabalho, gravar vídeo, enfim, tem coisas diferentes para fazer em cada área da vida. E cada pessoa é diferente, acho que não tem muito como exemplificar aqui as atividades de cada área, mas tente ser o máximo detalhista possível. O máximo detalhista ficou engraçado, né? Mas tente ser o mais detalhista possível na hora de escrever essas atividades. Escreve todas as atividades e coloca constância também, né? Então, se é uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez por mês, escreva do lado da atividade a constância que você precisa fazer aquilo por semana, por mês, por dia, enfim. Então, você também precisa ser realista. Tem isso. Seja muito realista, porque na hora que você estiver fazendo esse mapa mental, na verdade, você vai entender algumas coisas, alguns projetos que não valem a pena ser continuados, alguns que valem a pena, algumas coisas que você não tá fazendo e você precisa fazer. Então, acho que por isso que é legal, porque você toma o controle da sua vida, não fica à mercê tentando fazer um monte de coisa e não chegando a lugar nenhum, né? Então você consegue olhar para cada área da sua vida e ver como tá, se você tá gastando mais tempo com o que é mais prioridade ou não, fica bem mais fácil essa visualização
da vida, né? Pra entender se você tá gastando mais tempo com prioridade ou não. E lembrando que se você quiser que eu faça essa organização de rotina junto com você, pegando na sua mão e te ajudando realmente a entender suas prioridades, entender onde tá tendo um desequilíbrio, entender como organizar isso de um jeito que fique bem massa pra você e pra sua família, é só você deixar aqui nos comentários: eu quero a consultoria Vale Organizar. Fechou? Espero o comentário de vocês. Então, depois que você fizer isso, você precisa definir um horário para cada atividade. E como você já colocou a constância lá antes, quantas vezes por semana, quantas vezes por dia você precisava fazer cada coisa, vai ficar mais fácil na hora de você passar pro papel. Ah, isso aqui é só uma vez na semana, eu posso fazer na quarta, tenho tempo na quarta. E vá por prioridade, né? Então, qual área é mais importante da sua vida? Ah, é essa aqui. Então, você pega todas as atividades daquela área e coloca na sua rotina, no seu papel, na sua agenda, né? Esse outro papel onde você vai colocar as atividades, você pode dividir o papel em 7 colunas, colocar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e aí dividir em 3 áreas, por exemplo, manhã, tarde e noite, e aí colocando as atividades lá. Se você quiser, eu deixei aqui na descrição também o link do Google Drive. Para quem não sabe, é um aplicativo onde você compartilha documentos, onde vocês podem encontrar uma tabelinha que eu fiz para ajudar vocês a fazer essa divisão dos dias. Você pode só baixar e imprimir e já organizar a sua rotina lá mesmo. Então, eu também coloco o espaço para imprevistos. Por que isso é importante? Porque às vezes a gente não consegue cumprir uma atividade na hora que a gente se propôs para cumprir, né? Então, às vezes consegui fazer quase todas as coisas de manhã, faltou uma coisa, eu jogo para aquele horário que eu deixei para imprevistos, né? Eu gosto sempre de deixar à noite para imprevistos, né? Esses dias eu não consegui fazer umas 2 coisas de manhã, e aí eu fiz tudo à noite, fiz até mais do que eu tinha programado para fazer, e foi bem legal, me senti super produtiva, e isso é importante pra gente, acabar o dia com essa sensação de eu conseguir cumprir as coisas, e a gente vai conseguir fazer isso se a gente for realista, né? Reconhecer o nosso limite. Então, por isso que é legal deixar um espaço para imprevistos, né? Separar um horário do dia aí para ser o espaço para imprevistos. Então, não esqueça aqui de se inscrever, ativar as notificações também e curtir se você tá gostando desse tipo de conteúdo, e saiba que tem muito mais de onde ele veio. Se você quiser a consultoria Vale Organizar, é só deixar nos comentários: eu quero a consultoria Vale Organizar. E resumindo aqui tudo, vale a pena organizar a sua rotina, vale organizar, porque você vai ter mais qualidade de vida, você vai pegar o remo da sua vida, aprender a controlar as suas metas, os seus desejos, vai te ajudar a chegar mais perto dos seus objetivos. Um beijo, fiquem com Deus!